Olá, boa tarde. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do livro Libertação. Esse capítulo se chama Operações Seletivas. E André começa dizendo que, transcorridas longas horas em compartimento escuro, aproveitadas em meditação e prece, sem conversas, fomos conduzidos na noite seguinte a um edifício de grandes e curiosas proporções. O esquisito palácio tinha a forma de enorme hexágono, alongando-se para cima em torres pardacentas, e tinha muitos salões consagrados a estranhos serviços. Iluminado externa e internamente pela claridade de volumosos tocheiros, apresentava o aspecto desagradável de uma casa incendiada. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o referido sacerdote, penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Moços e velhos, homens e mulheres, aí se misturavam em relativo silêncio. Alguns gemiam e choravam. Reparei que a multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei impressionado o aspecto enfermiço deles. O perispírito de todos os que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana ali triunfavam perfeitos. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía bafante, embora a inquietação que transparecia de todos os rostos. Alguns servidores da casa, em trajes característicos, separavam por vários grupos as pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento, em seleção para o julgamento oportuno. Os que se sentiam vítimas e os que se sentiam injustiçados e assim por diante. Discretamente, o instrutor esclareceu: presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A operação seletiva se realiza com base nas irradiações de cada um. Ou seja, eles mostram em seu perispírito suas mazelas, seus medos, suas revoltas, enfim, seus desequilíbrios. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos, através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. A divisão para facilitar o serviço judiciário é, por isso mesmo, das mais completas. Ou seja, eles são classificados pelos técnicos especializados. São classificados segundo sua categoria. O aparelho mostra. Portanto, não dá para mentir ou esconder. Você é o que é, através das cores. Nosso padrão vibratório é único, é como a digital, mas nos atraímos por semelhança. E aí André continua, né? A essa altura, o pessoal de Gregório nos deu tréguas,
se afastando de nós, de algum modo, apesar de nos vigiar das galerias repletas de gente. Respeitado o nosso trio pelos selecionadores que não nos alteraram a união, situávamos-nos agora no campo de vítimas. Atento à explicação ouvida, indaguei curioso. Todas essas entidades vieram constrangidas, conforme sucedeu conosco? Há espíritos satânicos, como as oleografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito de morte? O orientador observou muito calmo. Sim, André. Cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. Porém, é preciso reconhecer que a maioria das almas asiladas nesse sítio vieram para cá obedecendo à força de atração. Aqui, como em qualquer lugar, temos a lei de atração, ou seja, os espíritos estavam naquele julgamento pela força da lei da atração, devido à sua fixação mental. Eles se reúnem pela identidade de suas vibrações. Bons pensamentos e prática de amor conduz a faixas mais elevadas de vibração, assim como os pensamentos negativos e ações menos dignas conduzem a níveis mais baixos de vibração. Ok? Então, continuando, incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados em tarefas de renunciação e benevolência, em vista do baixo teor vibratório em que se precipitam, porque são espíritos inferiores, né? Através de delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro, não encontraram senão o manto de sombras em que se envolveram e, desvairadas, sozinhas, procuram as criaturas desencarnadas que com elas se afinizam, agregando-se naturalmente a esse imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Então, aí o poder da lei de atração, né? O bem atrai o bem, o mal atrai o mal. Quando pensamos, emitimos ondas que têm determinada frequência mental. Nessa frequência, encontramos outras mentes. É quando se dá a interação entre os encarnados e os desencarnados. Precisamos educar os nossos pensamentos, precisamos educar os nossos sentimentos. Como nossos pensamentos e sentimentos estão sempre sendo bombardeados por fatores externos e internos, não tem como não sentir raiva, decepção, tristeza e outros sentimentos mais pesados. Mas devemos sair disso o mais rápido possível. O famoso vigiar e orar sempre. Precisamos ficar atentos quando eu estou num ambiente pesado, desagradável. Eu devo pensar: por que eu atraí isso para mim? Porque a mudança é de dentro para fora. Então, algo em mim atraiu essa situação. A escolha é nossa e é fruto das nossas ações. Lembrando sempre, somos o que pensamos. E André continua. Porém,
aportando aqui a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente naquelas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. E eu exclamei em voz sussurrante: Oh, por que motivo o Senhor confere atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Por que nessa cidade estranha a justiça está na mão de príncipes diabólicos? Gúbio estampou na fisionomia significativa expressão e disse: quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Além disso, como acontece na crosta planetária, cada posição além da morte é ocupada por aquele que a deseja e procura. Os anjos não julgam, doam amor. Só que nesse estágio não adianta, porque eles não estão sintonizados com o amor. Eles não aceitam amor. Temos liberdade e livre-arbítrio e buscamos o que queremos. Então, em nosso dia a dia, temos esses julgamentos. Como não sabemos ouvir, ou seja, a gente já ouve julgando, como não ser assim? Né? E aí André diz: vagueei o olhar em redor e toda a minha alma se apertou. Na comunidade das vítimas, arrebanhadas aos montes como se fossem animais raros para uma festa, predominavam a humildade e a aflição. Mas, entre as sentinelas que nos rodeavam, a peçonha da ira transbordava. Palavrões eram desferidos desrespeitosamente a esmo. Compacta multidão irreverente se amontoava à frente de vasta tribuna vazia e sob as galerias laterais abarrotadas de povo. Alguns minutos decorreram desagradáveis e pesados quando absorvente vozerio se fez ouvido. Os magistrados, lugar para os sacerdotes da justiça. Procurei a paisagem exterior, curiosamente, tanto quanto me era possível, e vi que funcionários rigorosamente trajados à moda dos litores eram aqueles oficiais que seguiam o magistrado romano, eles levavam na mão um feixe de varas e uma machadinha para execuções da justiça, né? Então, como ele estava dizendo, eu vi funcionários rigorosamente trajados à moda de litores da Roma antiga, carregando a simbólica frase faces. Faces é a machadinha, né, que eu falei agora. Ao ombro. Avançavam, ladeados por servidores que sustentavam grandes tochas para clarear seu caminho. Penetraram o átrio em passos rítmicos e, depois deles, 7 andores, sustentados por dignatários diversos daquela corte brutalizada, traziam os juízes esquisitamente enfeitados. Que solenidade religiosa era aquela? As poltronas suspensas eram em tudo idênticas à sédia gestória. Sédia gestória é a cadeira para transporte, aquela liteira, né? Idênticas à sédia gestória é um trono portátil, né, usado para carregar os papas. Varando agora o recinto, os litores passavam o instrumento simbólico às mãos
e alinharam-se corretos perante a tribuna espaçosa, sobre a qual resplandecia alarmante facho de luz. Os julgadores, por sua vez, desceram pomposos dos tronos içados e se sentaram numa espécie de nicho, a salientar-se de cima, inspirando silêncio e temor, porque a tuba inconsciente em redor se calou imediatamente. Tambores variados rufaram, como se estivéssemos numa parada militar de grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou o seu ritmo, torturando nossas sensibilidades. Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou e se dirigiu à massa, aproximadamente nesses termos: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentenças condenatórias, nem absolvição gratuita. Essa casa não pune nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Ou seja, eles fazem isso em nome de um poder maior. Né? Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Ou seja, a responsabilidade é sua. Quem abriu a boca para menosprezar e ferir, prepare-se a receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Quem abrigou a calúnia, suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme, perturbação deliberada, organize resistência para a colheita dos espinhos. Quem centralizou os sentidos no abuso das faculdades sagradas, espere de agora em diante necessidades enlouquecedoras, porque as vis paixões, mantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. A represa, por longo tempo, guarda micróbios e monstros, segregados à distância de curso tranquilo das águas. Mas chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria, e as formas repelentes, liberadas, se espalham e crescem em toda a extensão da corrente. Seguidores do vício e do crime, tremei. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, como o batráquio encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Ou seja, ninguém os trouxe aqui, é o que ele está querendo dizer, é o que ele está querendo dizer, não, é o que ele está dizendo, né? Ninguém os trouxe aqui. Vocês não vieram forçados, vieram por uma força de atração. E eles estão corretíssimos, né? A semeadura é livre, a conquista é obrigatória. Então, cada afirmação feita se refere à lei de ação e reação. Ou seja, a lei de causa e efeito é a base da justiça. Eles apenas usam a lei real de uma forma negativa. Precisamos lembrar que as penas não são eternas. Temos oportunidade de recuperar essas situações
até pela reencarnação, né? Não existe aquilo que algumas ramificações religiosas pregam de fogo eterno, de vai para o inferno e nunca mais sai, né? A gente tem que entender que a gente tem oportunidades, né? As penas não são eternas, dá para recuperar. Só que o quê? Depende da gente. A lei de causa e efeito ela é feita não pela lei de Talião. Aí eles estão usando a lei de Talião, né? Mas a gente tem que entender que não é isso, né? Nós podemos vivenciar experiências que nos ensinam com os erros. Então, como a gente falou agora, né? Até pela reencarnação. Então eu posso reencarnar não para passar exatamente por aquilo que eu fiz ao outro, né? Mas como um aprendizado, levando em conta outras coisas, levando em conta outras atitudes, né? E aí ele diz, né? Nesse ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes. Olhos esgazeados pelo pavor estavam abertos em todas as máscaras fisionômicas. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de elevação moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Prolongando-se o intervalo, enderecei o olhar, silenciosa interrogação ao nosso orientador, que me falou quase em segredo. O julgador conhece a saciedade das leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, apesar de usar, como acabamos de ver, a verdade contundente. E a voz trovejante prosseguiu. Não vale acusar a edilidade, Assembleia Legislativa, né, dessa colônia, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras, como o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu. Quem desrespeite as nossas deliberações, baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um, sejam amaldiçoados pelo governo do mundo. Assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou terrificante. Quem nos acusa de crueldade? O homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária não será benfeitor do espírito coletivo? E quem sois vocês? Senão rebotalho humano, refúgio humano, né? Não vieram até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adoraram? Nesse momento convulsivo, o choro invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se prosternaram de joelhos, imensa dor se generalizou. Gúbio trazia a mão sobre o peito, como se contivesse o coração, mas vendo aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, lembrei dos meus velhos caminhos de ilusão e, por que não dizer, também me ajoelhei aflito, implorando piedade em silêncio. Exasperado, o julgador bradou colérico. Perdão? Quando você desculpou sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? E insistindo toda a força magnética que lhe era peculiar, através das mãos, sobre uma pobre mulher que o fixava, estarrecida, ordenou com voz soturna: venha, venha! Com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem,
destacando-se da multidão e se colocando embaixo sob os raios positivos da ação dele. Confesse! Confesse! Determinou o desapiedado jogador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. A desventurada senhora bateu no peito, dando a impressão de que rezava o confiteor. Confiteor é aquela confissão que a gente que antigamente fazia, né? Antes da missa, antes de começar a missa. E gritou lacrimosa: perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu. E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo diante de nós, falou em voz alta e pausada: matei 4 filhinhos inocentes e tenros, e combinei o assassínio do meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Me perseguiu enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir através de todos os recursos, em vão. E por mais que buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei no charco de mim mesma. De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, ela disse: quero vinho, vinho, prazer. Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado. Como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que emanavam de seu terrível olhar, ele afirmou peremptório: a sentença foi lavrada por você mesma. Não passa de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, como se procurasse persuadi-la a se sentir na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Sua boca entortou, a nuca se curvou espontaneamente para frente, os olhos se alteraram dentro das órbitas, seu rosto parecia rosto de um macaco. O efeito hipnótico daquela exibição de poder era patente sobre o corpo perispirítico. Em voz baixa, procurei recolher ensinamento de Gubbio que me esclareceu no sussurro. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por nos levar à corrigenda, mas também é uma brecha através do qual o credor se insinua cobrando pagamento. A dureza coagula nossas sensibilidades durante certo tempo, mas sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões, e acentuando de modo singular a voz quase imperceptível, ele acrescentou: temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inextricáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Licantropia é a metamorfose do homem em lobo. Lembra que ele falou? Loba, loba, loba. E ela foi se hipnotizando e foi se transformando numa loba. Essa transformação é provocada pelo fato dela ter se deixado hipnotizar pelo juiz, pela sua sintonia mental produzindo alterações no perispírito. Entenda, ela produz a metamorfose. Ninguém consegue mudar o perispírito do outro. Ele induziu, ele hipnotizou, mas ela fez a metamorfose. Martim Peralva, ele fala que a licantropia é um caso grave de obsessão de subjugação. Quando a pessoa está encarnada, ela só deforma o perispírito, não o corpo, mas tem atitudes de animais.
Para reverter isso, é preciso se sintonizar no bem e em seus benfeitores espirituais. Depende então o quê? Da sua vontade. Todo mal, ainda que dure milênios, é transitório. Isso foi dito pela irmã Zenóbia, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, lembra? E aí André Luiz diz, lembra de Nabucodonosor, o rei poderoso, a que se refere a Bíblia? O livro sagrado nos conta que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia guardando estranhos caracteres no semblante, perguntei: essa irmã infortunada, de agora em diante, permanecerá em tal aviltamento de forma? E aí, depois de longa pausa, o instrutor informou com tristeza: ela não passaria por essa humilhação se não merecesse. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair. Pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se às influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em caso como este, se resume a um problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. O orientador não conseguiu continuar. Ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes e interjeições de espanto e dor eram proferidas sem rumo. Eu vou parar por causa do tempo, eu vou continuar no próximo filminho, tá bom?